Um com doutorados. Várias publicações científicas. Um nome citado em artigos que poucos entendem, mas muitos respeitam. Seu laboratório tem certificações internacionais. Microscópios impecáveis. Vidraria alinhada com obsessão milimétrica. Você sabe converter fórmulas em resultados. Você sabe transformar teoria em matéria. Trabalha para uma farmacêutica. Desenvolve compostos que poderiam tratar doenças raras. Pelo menos é o que diz o contrato. Seus colegas te admiram. Seus chefes te consideram indispensável. Seus estudantes te escrevem e-mails pedindo conselho. Você diz que só ama a ciência. Isso é o que você repete sempre. A química não é boa nem má. Ela simplesmente é. Como daquela vez. Um ensaio clínico falhou. Um lote contaminado. 3 pacientes hospitalizados. A empresa precisava de uma explicação rápida. Você não era o responsável direto, mas revisou os dados. Você sabia onde estava o erro, um fornecedor externo, um descuido mínimo, uma omissão em um protocolo. Na conferência interna falou com precisão cirúrgica. Explicou que a probabilidade estatística era baixa, que o composto continuava promissor, que nenhum sistema é infalível. A diretoria acreditou em você. O projeto continuou. Os pacientes se recuperaram. Ninguém morreu. O estacionamento está quase vazio. Um homem te espera apoiado no seu carro, terno escuro, demasiado elegante para aquela zona industrial. Não parece perdido. Diz seu nome antes que você pergunte quem é. Fala com calma. Diz que admira seu trabalho, que acompanhou suas investigações sobre síntese orgânica avançada, que você precisa de um ambiente com menos restrições éticas. Sorria ao dizer essa palavra. Ética. Ele oferece financiar seus próprios projetos, sem comitês, sem limites burocráticos, sem atrasos por aprovações, apenas resultados. Você ri. Pensa que é uma piada absurda. Ele não ri. Mostra uma tablet, fotos suas entrando e saindo do laboratório, registros bancários, endereço da sua casa. Nada ilegal, apenas detalhado. Demasiado detalhado. Ele diz que você não precisa responder agora. Entrega um cartão sem nome. Apenas um número. Não consegue. 2 semanas depois, o projeto farmacêutico é cancelado. Corte orçamentário. Investidores nervosos. Dizem a você que talvez em 1 ano retomem a pesquisa. 1 ano. 1 ano sem laboratório próprio. 1 ano sob supervisão. 1 ano arquivando dados. Naquela noite você olha para o cartão. Não o analisa moralmente. Analisa estrategicamente. Quão perigoso pode ser? Você liga. É convocado para um prédio discreto. Não abandonado. Não luxuoso. Neutro. Lá dentro há equipamento de laboratório novo. Mais moderno que o seu. O homem do estacionamento te espera. Agora não está sozinho. Há outros. Ninguém menciona nomes. Explicam o projeto. Não falam de drogas. Não falam de armas. Falam de produto. Um composto sintético de alta demanda. Precisam de alguém que entenda o que faz. Alguém como você. Você diz que isso é ilegal. Eles não negam nada. Apenas dizem que a ilegalidade é uma categoria variável. Que as leis mudam. Mais do que você ganharia em 5 anos na farmacêutica. Oferecem autonomia, equipamento ilimitado. Você pensa no cartão que guardou. Pensa no seu projeto cancelado. Pensa em tudo que poderia pesquisar se tivesse recursos reais. Respira fundo. Aceita com condições. Controle total do laboratório. Sem violência dentro do espaço. Sem armas perto de suas bancadas. Eles sorriem, como se soubessem que essas condições são irrelevantes. No dia seguinte, você não trabalha mais para a farmacêutica. Ninguém suspeita de nada. Você diz que recebeu uma oferta privada, salário melhor, futuro melhor. Sua família comemora com você. Sua mãe diz que sabia que algo grande viria. Você não mente. Apenas omite detalhes. O novo laboratório é impecável. Você instala protocolos. Treina a equipe. Jovens brilhantes que não fazem perguntas. Ou que aprenderam a não fazê-las. Começa a sintetizar o composto. No começo, faz isso como exercício técnico. É um desafio intelectual. Você se entusiasma. O primeiro lote ultrapassa 98% de pureza. Você recebe elogios. O pagamento é em dinheiro e transferência. Preciso. Você começa a viajar. Supervisiona laboratórios, cidades distintas, subterrâneos ventilados. Hotéis onde nunca desfaz completamente a mala. Você se torna o padrão. Sua fórmula é replicada. Seu método é distribuído.
Seu nome não aparece em lugar algum. Mas todos sabem que o produto melhorou desde que você chegou. Em uma reunião privada, houve algo inesperado. Um distribuidor comenta que o novo lote é tão puro que os clientes sentem mais a força. Riem. Falam de vendas recordes. Falam de expansão. Não mencionam consequências. Naquela noite você não dorme facilmente. Procura notícias de casos relacionados a substâncias sintéticas. Overdoses, hospitalizações, manchetes alarmistas. Você não consegue confirmar que seja seu composto, mas sabe que poderia ser. Você diz a si mesmo que se não fosse você, alguém faria pior. Você se convence que reduz os danos. Químico do diabo, brinca um dos operadores. Você ri. Não se importa. Seu parceiro pergunta por que não pode falar sobre o que faz. Você diz que assinou cláusulas de confidencialidade. É verdade. Seu irmão pede que explique em que pesquisa agora. Você muda de assunto. Sempre funciona. Por enquanto. Um dia um dos técnicos comete um erro. Mistura proporções incorretas. A reação fica instável. Explosão controlada, mas explosão afinal. Um homem fica ferido. Não gravemente, mas visivelmente. Os superiores perguntam quanto custará o atraso. Não perguntam pelo ferido. Você pergunta. Dizem que ele está sendo atendido. Que o negócio não pode parar por acidentes menores. Você fica olhando a mesa de aço inoxidável. Lembra quando defendia protocolos rigorosos na farmacêutica? Lembra quando falavam em pacientes? Aqui falam em clientes. É diferente. Mas não tanto. Os homens armados fora do laboratório se tornam rotina. Uma noite, enquanto ajusta uma reação, um dos chefes entra. Ele observa você trabalhar. Diz que você é um artista, que converte pó em ouro, que graças a você a organização cresceu. Depois acrescenta algo mais. Precisam diversificar. Criar uma versão mais potente, mais viciante, mais rentável. Entrega um dossiê com especificações. Você sabe que quimicamente é possível. Também sabe que aumentará os riscos. Você diz isso. Ele responde sem mudar o tom. A demanda já existe. Se não fizermos, a concorrência fará. Ele te encara fixamente. Decida bem, porque agora você sabe demais. Mas ainda pode saber mais se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Você percebe que já não é um convidado. Você é uma peça central. E peças centrais não se retiram sem consequências. Você respira. E começa a calcular proporções. Começa a calcular proporções. Não porque queira. Porque sabe fazer. Porque sua mente funciona assim. Mols. Temperaturas críticas. Curvas de estabilidade. O novo composto requer um ajuste fino na cadeia molecular. Um grupo funcional adicional. Uma modificação leve que aumenta a biodisponibilidade. Em termos simples, bate mais forte, dura mais e cria dependência mais rápido. Você sabe disso antes mesmo dos testes confirmarem. O laboratório trabalha em silêncio, mais vigiado do que nunca. Os homens armados já não esperam do lado de fora. Não precisa, você instala protocolos mais rigorosos. Tenta se convencer que, se vai fazer, pelo menos fará com precisão, sem contaminantes, sem erros, sem explosões. O primeiro lote experimental é pequeno. Você o analisa 3 vezes. Pureza impecável. Estabilidade térmica aceitável. Risco fisiológico elevado. Você anota como se fosse mais uma fórmula. O chefe entra naquela mesma noite. Não toca em nada. Apenas observa. Quando você confirma que funciona, ele sorri. Esse sorriso que nunca chega aos olhos. Fala em expansão internacional. Fala em novos mercados. Fala em cifras que dobram as anteriores. Ele te dá um bônus imediato. Uma transferência que faz seu telefone vibrar. Você não olha o valor. Seu parceiro te diz que quase não te reconhece quando fala. Que você soa distante. Cansado. Você responde que é estresse, projeto complexo. Nada mais. Seu irmão te envia um artigo por mensagem. Uma manchete alarmante sobre uma nova substância sintética que está causando hospitalizações. A descrevem como mais potente que qualquer variante anterior. Você fecha o link sem abrir. Não precisa ler. Você sabe demais. Os pedidos aumentam. O laboratório opera quase sem descanso. Você começa a delegar mais. Já não supervisiona cada reação. Confia em seus protocolos. Confia em seu método. Diz a si mesmo que isso te torna menos responsável. Um lote foi apreendido.
A polícia fala de uma nova fórmula extremamente perigosa, sua fórmula. O chefe te convoca para uma reunião privada. Não parece chateado. Parece calculista. Diz que a pressão vai aumentar, que precisam reduzir rastros, mudar rotas, modificar ligeiramente a estrutura química para despistar análises forenses. Você percebe algo inquietante. Você não é apenas um químico. É um escudo. É adaptação. É estratégia. Sem você, o produto seria vulnerável. Você conhece cada variação possível. Você sabe como evadir espectrometrias, como alterar assinaturas químicas sem afetar a potência. Ele pede uma nova versão, mais difícil de rastrear, mais rentável. Você fica em silêncio alguns segundos a mais do que o habitual. Ele inclina a cabeça. Em famílias lendo os títulos. Na sua mãe dizendo que você cura doenças. Você responde o único que pode. Precisarei de mais tempo para garantir estabilidade. Ele assente. Tempo você terá. Mas não muito. Naquela noite você não dorme. Não é culpa. É cálculo. Sua mente revisa cada variável. Você sabe que poderia introduzir um pequeno erro, uma instabilidade sutil, algo que reduza a potência, que torne o composto menos nocivo. Você poderia fazer isso sem que notem. E quando perguntarem, não haverá fórmulas que te protejam. Na manhã seguinte, você visita o laboratório principal antes de qualquer um. Observa os frascos alinhados, o brilho limpo do vidro, a ordem perfeita. Lembra do seu antigo laboratório farmacêutico. Lembra do orgulho inicial. Percebe que ainda ama a química. O que odeia é o uso. Um dos técnicos chega cedo. Olha para você com respeito. Diz que quer ser como você. Que graças ao seu método aprendeu mais em meses do que em anos de universidade. Pergunta como você decide o que é certo na ciência. Você o encara por mais tempo do que o necessário. Responde algo automático. A ciência não decide o que é certo. Apenas descreve o possível. Ele assente como se fosse uma frase brilhante. Você sente que é uma confissão. Nos dias seguintes você desenvolve a nova variante. Mais estável frente a análises. Mais difícil de rastrear. Não mais potente. Você se mantém firme nisso. O chefe revisa os resultados. Pergunta pela intensidade. Você diz que a estabilidade melhorou, mas que aumentar a potência comprometeria a consistência. Não é mentira. Apenas não é toda a verdade. Ele te observa por muito tempo. Confia em você. As semanas passam. As notícias continuam. Batidas policiais, hospitais lotados. Uma reportagem especial mostra um jovem falando sobre como uma substância demasiado pura arruinou sua vida em meses. Você desliga a televisão. Não pergunta se era a sua. Já não importa. Uma noite você encontra algo inesperado. Um arquivo no seu computador. Você não o criou. Contém registros detalhados de produção. Transferências. Rotas. Nomes. Tudo o que poderia destruir a organização. Talvez outra pessoa. Talvez uma prova. Você fica olhando a tela por minutos. Seu coração bate forte. É uma saída. Ou uma armadilha. Se entregar essa informação, poderia negociar imunidade, proteção. Talvez recuperar sua vida anterior. Se tentar e falhar, não haverá laboratório que esconda você. Você fecha o arquivo. Não o apaga. Ainda não. No dia seguinte, o chefe te chama para seu escritório privado. Não para o laboratório. Para seu escritório. Isso nunca é um bom sinal. Ele lhe oferece uma bebida. Você recusa. Ele sorri. Diz que você foi inestimável. Que logo a organização se expandirá para outro continente. Que precisarão de um laboratório central. Dirigido por você. Maior. Mais influente. Mais rentável. Ele oferece participação direta nos lucros. Não só salário. Sócio. A palavra flutua no ar. Sócio significa algo mais profundo, mais permanente. Você percebe que esta é a verdadeira decisão. Não a do estacionamento. Não a do primeiro lote. A frase não termina. Não precisa. Você pensa no arquivo oculto. Pensa na sua família. No técnico que quer ser como você. No jovem da reportagem. Na primeira vez que misturou substâncias por pura curiosidade científica. Você respira. Pela primeira vez em muito tempo não calcula. Não analisa rendimentos. Não projeta ganhos. Apenas escolhe. Você diz que precisa de tempo. O chefe te observa. Depois assente lentamente. Você tem 48 horas. Sai do edifício com o peso de todas as fórmulas acumuladas na mente.
Naquela noite você volta ao laboratório vazio. Senta-se diante do computador. Abre o arquivo novamente. Copia para um dispositivo externo. O olha como se fosse uma substância instável. É. Um único movimento em falso e tudo explode. Você recebe uma mensagem no seu telefone. Um número desconhecido. Apenas uma frase. Sabemos que você viu. Seu estômago se contrai. Você não sabe se falam do arquivo ou de você mesmo. Você olha ao redor. As câmeras, os corredores, o silêncio. Você percebe algo simples e brutal. Você nunca foi o cérebro. Nunca foi o chefe. Mas nunca entenderam que você era o único que conhecia todas as variáveis. Você sai para o exterior. O ar frio bate no seu rosto. Dentro do edifício, os alarmes disparam tarde demais. Os servidores queimam. As reservas se contaminam. Os dados se autodestroem. A organização que levou décadas para se consolidar se desintegra em questão de minutos, sem tiros, sem perseguições, sem heróis. Apenas ciência aplicada com precisão cirúrgica. Você para na calçada. Tira o dispositivo uma última vez. A tela mostra uma única palavra. Completado. Não há volta. Não há resgate possível. Não resta estrutura para reconstruir. Você foi o catalisador e também o reagente final. O telefone para de vibrar para sempre. A rede está morta. Eles também. E você já não é o químico de uma organização criminosa. Você é o homem que a extinguiu.